pecado, ou seja, a raiz da iniquidade brotou nessa pessoa. Um exemplo é a perseguição de pornografia. Janelas espirituais que foram abertas pelos antecessores, pais, avós, bisavós, que de alguma forma se envolveu com pornografia, ou por meio de filmes, ou por meio de orgias, ou porque frequentou casas de prostituição, antigamente chamados por cabarés. Hoje são casas de prostituição e levam outros nomes aí que eu já nem sei mais. De tanto nome já deram para cabaré. A pessoa não consegue fugir da pornografia em geral, seja cristão ou não. Tudo é voltado para o sexo, fora da vontade de Deus. Bacanais, contrata prostitutas, paga pelo sexo, paga pelo prazer. Existem outras perseguições, que são perseguição de jogo, perseguição de roubo, mas aí depois a gente fala. Mas vamos falar sobre essa aqui. Sobre perseguição espiritual de pornografia, vamos falar sobre a área sexual. O que acontece hoje muito, que o diabo investe, são milhões e milhões de reais, bilhões na indústria de pornografia, na indústria pornográfica. Então isso hoje tem acarretado pegando muito os jovens, mas pega todas as idades. As pessoas são jovens, não. Pega todas as idades, porque a facilidade que tem hoje em dia de pegar um celular e entrar num site pornográfico e ver uma imundícia, e a pessoa acha inocente isso. Mas eu me satisfiz com aquilo ali. Querido, você abriu uma janela para o diabo. Quando você abre dentro da sua casa, vou contar uma história que aconteceu com uma pastora, uma grande pregadora do Brasil, que falou sobre isso. Para começar esse assunto. Era um homem de Deus, líder de ovelhas, e ele tinha essa perseguição espiritual de ver filmes. Na época era VHS, fita VHS, que se botava no videocassete. Pastor Silva, videocassete que tinha antigamente, a gente via filmes, tudo era em videocassete, não tinha. O DVD, nem DVD tinha, agora nem DVD mais, já tem outra, cada vez é evoluído mais. Mas na época era VHS. Então, toda vez que terminava os cultos, ele dizia que ia para casa fazer a oração dele, no cantinho lá, numa sala particular, fechada, e na verdade ele não ia. Os filhos dormiam, a mulher ia dormir, deixava a mulher dormir, os filhos iam dormir, 3 filhos estavam no quarto, tudo, maior, menor, pequenininho, trabalho, idade. E tinha perseguição espiritual de pornografia, não tinha segredo, era um líder também, e não tinha se libertado, passado por libertação. Não é mesmo? Isso já seguia a família dele e pegou nele. E olha só, olha como isso vai longe, vocês vão ver agora. Ele pegava, porque eu dizia, amor, vá para o quarto lá orar, tá, quarto de oração de guerra. Ia lá, se trancava, em cima de uma gaveta, ele tinha uma fita VHS pornô, de porneio. Ele pegava a fita, botava no videocassete, e ali ele se masturbava toda noite vendo aquilo ali. Então isso ele fazia todos os dias, quase todos os dias, porque já era um vício de pornografia. O que aconteceu um dia? Um dos filhos se levantou, pequenininhos, para beber água, e viu certos barulhos, certos gemidos, e achou que o pai estava fazendo alguma coisa com o pai, porque aquela ali era a sala de oração do pai. Vocês veem como isso é dentro do meio cristão. Estão falando como. Então nós temos, por isso que esse seminário, ele traz a realidade, ele traz a verdade das coisas. E ela conta que ele entrou, o filho escutou, foi pegar um copo d'água, escutou e parou. Tinha uma cortina, uma divisória assim, e parou. Está acontecendo alguma coisa com o papai, alguma coisa. E ele entrou e viu que era ali. Ele ficou prestando atenção na televisão, e não era o pai dele gemendo e fazendo barulhos estranhos. Era um vídeo que o pai estava vendo. E ali, para o pai não ficar bravo, ele se escondeu atrás de uma cortina e ficou olhando também. O pai fazendo o que fazia ali, vocês sabem o que é, e a criança olhando ali. Aí isso se passou o segundo dia, a criança já sabia o que o pai ia fazer, se escondia atrás da cortina, ficava olhando, se escondia atrás da cortina e ficava olhando. A fitazinha inocente pornô, lá no videocassete. Chega um dia, e daqui a pouco aquela criança ela já não está só olhando, ela está também se tocando. Daquela maneira, e aquilo envenenando a mente da criança. Olha como a coisa vai longe, olha como o diabo trabalha. E aquele homem lá fazendo o que ele achava que tinha que fazer, bater para cima. Ele tinha uma perseguição espiritual de pornografia. E o que aconteceu? Um dia desse alguma coisa deu errada, porque ele ia atacar a criança.
Ele sabia que o pai ia ir, só que o pai saiu antes, se arrumou, se limpou e saiu. E ele, assustado, pastor, entrou no quarto de um dos irmãos menores, excitado. A criança estava isso? O que aconteceu? O pai saiu, fez o que tinha que fazer, foi. Só que a criança entrou no quarto do irmãozinho. O que aconteceu? A criança ali estrupou o próprio irmão. Fez o que estava no vídeo. Porque na cabeça dele era normal e era bom. Ele já estava naquela excitação demoníaca. E estrupou o próprio irmão. Resumindo para vocês, aquele irmão que estrupou outro irmão, o irmão que foi estrupado, entendeu? Sabe que ele virou um pedófilo. Só que antes de ele virar um pedófilo, ele foi consagrado dentro da igreja. E não falava para ninguém. Foi consagrado na igreja. Não sei o que é que foi consagrado. Mas foi consagrado. E ele dizia que cada pessoa que ele tocava, principalmente criança, que ele tocava, ele sentia prazer. Quando ele fez o desligamento, ele abriu o jogo, ele falou tudo. Ele sentia prazer. Ele disse que quando ele ia com os sobrinhos dele no parquinho de diversão, quando ele agarrava os sobrinhos pequenos no colo, ele sentia prazer. E ele disse que não aguentava mais aquele tormento, que não queria aquilo para a vida dele, que aquilo não era normal dele. E ele teve que passar pelo desligamento, tratamento, por todo um processo de libertação, até poder se libertar. Então quer dizer que uma fitinha pornográfica dentro de casa não é apenas uma fitinha pornográfica dentro de casa. É algo que pode gerar muito mais. É uma arma tão poderosa na mão do diabo. Porque daqui a pouco a pessoa quer ficar com aquela fitinha pornográfica e que aquela mulher que está lá na fitinha ou com aquele homem entra no casamento, o marido vai querer que aquela mulher faça a mesma coisa. Aí daqui a pouco a mulher a primeira vez topa, a segunda vez topa, daqui a pouco a mulher não quero mais isso. Não quero mais isso aí para mim. Aí eu já fica bravo. Não, mas você vai esfriar para a mulher. Ou vice-versa. E começa a ter atritos, começa a entrar outras coisas no meio do casamento. Aí já entra mais outro espírito de pornografia. Então vamos tentar esquentar nossa relação de outra maneira. Aí traz objetos. Aí nós vamos indo. Traz objetos parecidos. Eu vou dizer isso aqui. Né? Nós temos que falar. Traz objetos parecidos com órgãos de homens e de mulheres. Para testar. Daqui a pouco aquilo ali também já não sacia mais. E você vai embora. Aí vou experimentando uma coisa, vou experimentando quando vê, isso eu estou falando de cristão, a pessoa está envolvida em outras coisas piores ainda. O espírito de pornografia, ele faz uma catástrofe. No início é prazer, é mel, mas depois desce que nem um fel. O resultado que ele traz é impressionante, a destruição principalmente de casamentos. Geralmente tem muitos casamentos são destruídos por espírito de pornografia. Ou porque acostumaram no passado, mas eu fui criado, meu pai me levava para as bocas, eu dormia com 2, 3, 4 mulheres nas bocas, isso aí acontecia. Aí a pessoa quer trazer para dentro de casa, quer fazer coisinha, quer, aquilo que eu falei aquela vez. Irmão, o que pode e o que não pode fazer? O que pode e o que não pode fazer? Aqui todo mundo menor de 18, né? Tem pequenininha ali, mas eu não entrei, está dormindo. Acho que está dormindo. Mas não vai entender. O que pode ou o que não pode fazer?